Oi, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos. E galera, já estamos com 9.899 inscritos. Só falta agora 101 pessoas se inscrever. Então vamos lá, gente, continuar deixando like, comentando, engajando o vídeo, compartilhando, pra ver se a gente consegue chegar aos 10 mil inscritos antes do fim do mês. Quero fazer um agradecimento especial a Rafaela, que é membro aqui do canal. Se você também quiser apoiar o canal, você pode clicar em Seja Membro aqui embaixo. Então bora pro vídeo. Rishi está em seu jardim pensando em como manterá seu disfarce e como fará Kyle tomar o remédio. De repente, um homem aparece e Rishi percebe que é o mentor da sua terceira vida, o professor Michelle Evan. Ela se lembra de quando ele a levou para ver a aurora boreal. Ele prometeu que, como sua aluna, se ela quisesse ver algo, ele a ajudaria, e se quisesse aprender algo, ele a ensinaria. Michelle diz aos guardas que faz parte da delegação do príncipe Kyle e admite estar interessada em uma garota que planta ervas medicinais. Queima, queima, queima doido, que bom! Queima, queima, queima doido. Rishi se apresenta e ele nota o seu esmalte de unhas. Ela explica como o fez e ele admira o seu conhecimento, oferecendo-lhe a oportunidade de se tornar sua aprendiz. Rishi fica empolgada e pede para ele lhe ensinar enquanto estiver no palácio, para que ele seja como um professor para ela. Michelle acha isso divertido e Rishi fica feliz porque nunca pensou que o chamaria de professor novamente. Michelle menciona que não tem muito conhecimento sobre as ervas em seu jardim, mas de repente pergunta se ela pretende dar um remédio para Kyle. Ele arranja um encontro para os dois e descobre que Rishi também é noiva de Arnold. Ele explica a situação porque acha que as ervas dela são úteis, mas Kyle parece hesitante. Michelle admite que as ervas estão fora da sua especialidade, mas ainda assim quer usar Kyle como cobaia. Rishi pensa que ele não deveria falar com um príncipe dessa maneira, o chamando de cobaia, mas Michelle minimiza a situação, dizendo que Kyle está determinado a usar qualquer método possível para curar sua doença. Então Kyle concorda. Se o maior estudioso do seu reino quer que ele experimente o remédio, então não há razão para recusar. Rishi entrega o remédio, mas avisa que a sua criação tem um pequeno problema. O gosto é horrível. Michelle ignora totalmente isso e força o Kyle a tomar o remédio como se fosse nada. Kyle quase bota os bolos para fora de tão ruim que é o remédio. O Michelle, ele não se satisfaz até que o Kyle beba tudo, coitado. Enquanto espera por sua escolta, Michelle dá a Rishi um livro com os registros dos seus estudos. Ela fica comovida e começa a se lembrar de quando ele estava escrevendo o livro. Na lembrança, o Michelle explica que o defeito dela é sempre querer usar o seu conhecimento para fazer os outros felizes, já que ele acha um erro tentar determinar a felicidade dos outros. Ele explica que um veneno, depois que é criado, ele deve cumprir o seu propósito, que é prejudicar as pessoas. Rishi pensa que isso não condiz com a personalidade dele, mas ele a tranquiliza, dizendo que ainda não aperfeiçoou sua criação, que até pode estar completa, mas ele ainda não obteve os recursos necessários para testar, e não há ninguém que use o composto exatamente como ele quer. Arnold aparece de repente, claramente com ciúmes, e Rishi apresenta a Michelle como seu professor, dizendo que ele está lhe ensinando durante sua estadia. Michelle se apresenta e agradece a Arnold por permitir que ele use a biblioteca imperial. Ele diz ao professor que tudo que ele precisar para estudar com Rishi, ele pode pedir que ele vai providenciar. Então, Arnold e Rishi vão embora. Ela pergunta por que ele veio buscá-la. Ele diz que estava passando por ali. Ele pergunta se ela sempre fica fora de casa até tão tarde. Rishi então diz que perde a noção do tempo quando está concentrado em seu trabalho. Daí, Arnold lhe dá um relógio de bolso que normalmente ele usa em batalhas. Ele explica que é uma invenção recente e muitos ainda não gostam, mas ajuda a saber a hora exata e a traçar estratégias. Rishi percebe que ele está aberto a incorporar novas tecnologias, que é exatamente o que o professor Michelle precisa. Então Arnold pergunta sobre ele. Ela explica que Michelle investiga todas as substâncias do mundo para criar novas substâncias, e a melhor definição para ele seria um alquimista. Pra quem não sabe, a alquimia é uma pseudociência lá da Idade Média, que envolve meio que química e coisas místicas. Nossa, gente, já tô criando um monte de teoria na minha cabeça aqui. E vocês, já têm alguma teoria? Deixa aqui nos comentários. Com a festa de boas-vindas se aproximando, Rishi precisa garantir que Lovine não descubra seu disfarce. Elise chega e lhe entrega uma carta da vendedora de joias, explicando que o plano era levar pelo menos um mês para o anel ficar pronto. Mas depois que os artesãos de Coriolis chegaram, pediram ajuda, então estará pronto mais cedo. Rishi se emociona com o design do anel. O baile começa e o príncipe agradece a Arnold pela recepção. Rishi pergunta como ele está se sentindo. Kyle menciona que se sente muito melhor, então ela
ela decide deixá-los a sós para conversar. Ela percebe que precisa identificar a posição de Lovanne, então decide usar a habilidade que aprendeu na sua quinta vida e o localiza facilmente. Olha, gente, finalmente a quinta vida dela foi citada. Algumas pessoas comentaram nos meus vídeos falando, e aí, o que foi que ela fez na quinta vida? Porque não fala no início do episódio, né? Fala das outras vidas todas, menos da quinta vida. Eu pensei que eu tinha perdido alguma coisa do episódio 1, voltei pra assistir e percebi que ele não fala também dessa quinta vida. Então é algo proposital do anime, né? Tem um mistério aí nessa quinta vida dela. Ela consegue localizar ele com a ajuda dessa habilidade, e aí ela consegue ver onde o cara tá e manter a distância dele para ela não ser descoberta. No meio disso tudo, ela acaba conhecendo o filho da dona daquela joalheria lá, super exclusiva, e aí ele fala sobre ela ter comprado um anel. Ela diz que foi o Arnold que comprou pra ela, e a multidão fica toda surpresa, né? Porque, nossa, o Arnold comprou uma joia pra ela, ele nunca fez isso pra ninguém. E ainda mais nessa loja tão requisitada, assim, que é tão difícil conseguir comprar lá. É tipo mais fácil passar no vestibular de medicina do que comprar naquela loja. Rishi nota Kyle e Arnold indo conversar em outro lugar e ouve a conversa, descobrindo que a verdadeira razão de Kyle para a visita é pedir apoio militar. Ele explica para Arnold que seu reino carece de poder militar e só existe porque fornece gemas e metais. Então, se as nações vizinhas se unirem, eles serão destruídos. Pô, man, por que só vende a gema? Vende a Clara também. Por isso que o país não vai pra frente. Vai vender, só vende a gema, não vende a Clara do ovo. Ele propõe uma aliança a Arnold para escapar dessa situação. Arnold pergunta o que Koyolis, que é o reino de Kyle, pode oferecer se ele aceitasse esse acordo. E Kyle explica que exportaria suas gemas e metais para o Império sem lucro. Rishi fica preocupada e Arnold percebe que a oferta deveria ter uma data de validade, já que a exportação de minérios é a principal fonte de renda de Koyolis. Mas, como não foi mencionado nenhuma data, Arnold imagina que estão ficando sem recursos minerais. Kyle confessa que não tem muito tempo de vida, mas em breve um novo membro nascerá na família real, então ele deve fazer o que puder. Ele pensa que Arnold é um governante misericordioso e implora por sua ajuda, mas Arnold o ignora e começa a sair, explicando que Kyle está confuso, já que invadir e tomar o controle de um país seria mais adequado do que fazer essa aliança. Rishi se lembra que em 5 anos ele se tornará imperador e começará uma guerra que conquistará Koyolis, mas desta vez Kyle propôs uma aliança primeiro. Ela se lembra de como Kyle estava determinado a proteger seu reino até o último dia de sua vida, e agora também está preparado para oferecer seu reino como um estado vassalo. Mas Rishi acha que isso não vai dar certo e que uma relação entre iguais precisa ser estabelecida, embora ela não saiba como isso vai ser possível. E assim, senhoras e senhores, termina o 9º episódio. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Não se esquece de passar lá no Instagram também e me seguir, @lardoscantos_. E até o próximo vídeo!